Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas de volta aqui para a Prosa com o Bertaglia, a prosa que tem trazido assuntos substanciais para nós compartilharmos. E tem sido pessoas especiais que têm vindo aqui, tenho ficado muito feliz em trocar figurinhas, trocar ideias, prosear, enfim, com essas pessoas. E hoje nós estamos trazendo um tema aqui denominado transformação digital, computação em Edge. Né? Nós vamos ver esse tema daqui a pouquinho, nós vamos explicar melhor como é que funciona, ou seria computação de borda, alguma coisa nessa linha, essa tradução. Mas nós vamos conversar um pouquinho mais. Se inscreva aí no canal, é interessante, tem muita prosa lá, tem mais de uma centena de prosas, ok? A transformação digital, ela possui uma forte dependência dos dados e da nossa habilidade em analisar esses dados. Mas para fazer transformações e fazer mudanças substanciais na forma como os dados são coletados, armazenados e processados, as organizações devem fazer, muitas vezes, algumas mudanças que sejam significativas e essenciais, porque as transformações elas são necessárias, principalmente nos dias de hoje, onde há um ciclo muito grande, onde, se nós não prestarmos atenção, rapidamente ficamos obsoletos. E à medida que as aplicações emergentes acontecem, nós estamos aí criando novas alternativas e trazendo alguns elementos tecnológicos diferentes, como, por exemplo, computação de borda, o famoso edge computing, que ganha um impulso muito grande e fica mais claro como elas se alinham com a transformação digital. Está difícil ainda? Vamos evoluir um pouquinho mais. No caso de muitos recursos avançados, como machine learning ou inteligência artificial, a computação de borda, uma das partes de uma solução da internet das coisas, pode ser a conexão entre os potenciais resultados de negócios. Continua difícil? Ok. Então, eu vou prosear com um amigo que está lá nos Estados Unidos, que vai desbravar, vai explicar um pouquinho mais para a gente como é que funciona esse negócio, e é importante termos conhecimento disso, seja na logística ou em todo o supply chain, lá na manufatura, ter conhecimento dessas coisas. Fantástico. Vou chamar aqui Hélio Samora. Hélio, que fantástico, meu amigo. Muito bacana tê-lo aqui, aí, direto dos Estados Unidos, para nós prosearmos um pouquinho sobre um tema que, às vezes, é até difícil de traduzir, né, Hélio? Seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia, Hélio. Opa, bom dia, boa tarde para quem estiver nos ouvindo, boa noite. Obrigado, Paulo, pela oportunidade, é um prazer falar com você, é bom rever os amigos. E vamos ver se a gente consegue botar um pouco de luz nesse tema que em inglês chama como Edge Computing, em português computação de borda, parece que fala porque é uma coisa que eu não estou entendendo. Vamos tentar ver se a gente ajuda teus ouvintes para explicar um pouco como é que a gente o que é a computação de borda no conceito da indústria 4.0, no conceito de IoT, e o que é, no final das contas, quem está buscando o uso de inteligência artificial, de algoritmos de aprendizagem de máquina. Então, a gente precisa de dados, e os dados vão vir dessa computação de borda. Mas vamos ver se a gente consegue prover um esclarecimento para os teus ouvintes. Ok, que bacana. Com certeza, viu, Hélio, você vai trazer uma luz aí para as pessoas. Porque mesmo quando a gente fala o nome do termo em inglês, né, edge computing, ele é meio obscuro, né? Mas quando você entra em computação de borda também, a tradução não fica muito entendível ou inteligível, né? Vamos entender um pouquinho mais o que é esse edge computing, né? E qual é a função dele, o que ele traz valor agregado para aqueles leigos, aqueles que não são aí, Hélio, não são tecnológicos, vamos dizer assim, né? Perfeito. Então, vamos ver se a gente consegue simplificar o assunto. Primeiro, vamos colocar o conceito da internet das coisas. Né? Internet das coisas é transformar sensores, máquinas, equipamentos em fornecedores de informação
para que os processos e os produtos melhorem. Essa é uma definição bem básica, mas ela traz consigo uma transformação, a palavra transformação. Produtos que eram analógicos virando produtos digitais. Como? Através de sensores. Como é que você faz isso? Você sensoriza o seu produto. E a gente pode fazer um paralelo com carros. Os carros hoje têm sensores de estacionamento, sensores de proximidade do veículo, a indicação de um carro na proximidade do teu espelho, no ponto cego do teu espelho que você não via, são todos sensores. Beleza, só que os dados ali estão dentro do automóvel. Então, mas dentro do automóvel tem vários computadores capturando os sensores e avisando você que é o motorista. Mas imagina que você não extrai o motorista. Esses dados têm que ser processados em um outro computador para tomada de decisão. Então, o conceito da computação de bordo é esse, é coletar o dado mais próximo possível do evento que você está medindo. Pode ser uma temperatura que você está medindo para ver a temperatura no processo de produção, pode ser um semáforo inteligente para um carro autônomo, por exemplo, um carro não autônomo, mas são sensores que estão no ponto de consumo. Então, o mundo hoje é um mundo dos sensores. Nossos celulares têm sensores, tem GPS, tem localização, tem sensor de presença, reconhecimento facial. Então, é um mundo de sensores. Existe uma pesquisa que foi feita em 2018 aqui nos Estados Unidos, existem mais de 18 mil fabricantes de sensores. Quer dizer, em 2018 existiam, hoje eu acredito que já tem mais algumas centenas, talvez milhares de novos fabricantes de sensores. Qual o objetivo do sensor? Medir o mundo, né? Os melhores sensores do mundo são os olhos, os ouvidos, o paladar, o sermão. Nós temos excelentes sensores, mas eles não servem para medir algumas coisas e a gente não consegue traduzir esse dado a ser consumido em algum lugar, ele é ser consumido aqui dentro até o momento. De qualquer forma, com os sensores que foram colocados no mundo nos últimos anos, isso só como referência, se fabricam sensores há mais de 40 anos, em várias indústrias. Na indústria de manufatura tem sensores, na indústria de transporte, né, logística, que é uma especialidade do qual tem sensores. Sensores, né, você consegue medir a velocidade dos caminhões transportando há muitos anos, os tacógrafos estão aí há muitos anos, né? Então, agora, a diferença é que agora você poderia saber em tempo real quais são o comportamento da sua frota em qualquer lugar do mundo, né? Seja na frota de automóveis, na frota de caminhões, de navios, né? Quem acompanhou aí o incidente em Suez conseguia monitorar o movimento daquele navio via satélite. Então, a tecnologia é fenomenal. Mas o conceito de computação em bordo é conectar o sensor no ponto mais próximo de geração da informação, receber esse dado, tratar esse dado, filtrar esse dado. Então, esse é o conceito da computação em edge, a computação em borda. A palavra borda realmente não foi uma tradução muito feliz, mas seria a computação no ponto de consumo. E aí, você então tem o que a gente chama de edge devices, os computadores de borda. São devices, são muito simples, são pequenos computadores que coletam o dado. Primeiro, eles fazem interface física ou sem fio com o sensor, ele coleta o dado, ele trata o dado, porque e transforma isso numa medida que você possa entender. Agora, por que você faz esse tratamento no ponto de consumo? Para evitar que você mande para a tua central de processamento, seja na nuvem, seja na nuvem privada, seja num servidor dentro da tua corporação, você traga dado que não precisa ser usado. Então, ele já faz filtragem de ruídos, ele faz remoção de análise de anomalias e tudo mais. Em alguns casos, por exemplo, hoje nós estamos falando de uso dessa informação para rapidamente evitar um acidente ou rapidamente evitar a produção de um produto de má qualidade. Se você tem o dado no ponto de consumo, ele tem que subir para o servidor, ser analisado e voltar, você já produziu o produto errado. O acidente já aconteceu. Então, a vantagem da computação de borda não é só coletar o dado, transformar, limpar, mas também trabalhar de forma ágil nos eventos anômalos, ou seja, nas anomalias, nos acidentes, nas coisas que requerem uma atenção imediata para evitar que você tenha um problema. Então, em linhas gerais, é isso. Eu espero que eu não tenha complicado mais, mas o objetivo do IoT é conectar sensores
com bases inteligentes que possam tratar esse dado. No caminho, você tem um edge device e um conceito da computação em borda para trazer essa informação, tratar, filtrar e expor para uma ação imediata os casos que requerem atenção imediata. Que maravilha! Eu entendi bem, né? Como eu não sou uma pessoa de tecnologia nesse nível de detalhe, se eu entendi bem, eu acho que todo mundo vai entender, né? Ficou bem claro isso, e deu até para entender um pouquinho de que, muitas vezes, na questão que nós vínhamos em termos de tecnologia, nós éramos muito mais reativos, e agora, com a computação de borda, vamos dizer assim, ou no ponto, né, de uso, a gente fica muito mais proativo. Eu posso dizer, por exemplo, aí você usou computação em nuvem, né? Ou seja, você coleta dados, você tem os sensores distribuídos, por exemplo, por uma linha de produção, onde você está coletando dados, você está mandando esses dados para um computador central, se esteja na nuvem ou não, né? Um computador central, e a partir dali, desse repositório, alguém pode ter uma inteligência de negócios, extraindo informações onde você vai tomar a decisão. O que você está dizendo é, computação de borda, não precisa ir para esse computador, já existe uma inteligência ali, né, próximo, na linha ou na máquina de produção, onde você, consistentemente, você pode tomar a decisão em cima do dado que você coleta ali naquele momento. É isso, Exatamente, exatamente. Esse é um dos objetivos. Você ter capacidade de coletar rápido, tratar rápido e prover uma ação imediata. Sem que você tenha, se você não está abrindo mão da análise na nuvem, da análise de um algoritmo, mas você, em alguns casos, e principalmente, eu mencionei o carros autônomos, mesmo a fábrica, vamos voltar na fábrica. A fábrica, você, mais uma vez, você está produzindo qualquer que seja o produto, um produto alimentício, um remédio, um produto, um componente plástico, não importa. Qualquer coisa que você estiver produzindo, se o sistema medir variações de comportamento da máquina, do equipamento, da matéria-prima, então, fora dos limites que você determinou, você pode, sem necessidade de um processamento mais rápido, mais avançado, mas rapidamente, localmente, tomar ação para resolver esse problema. Então, é o que a gente chama de predição, né, da informação na borda, em tempo real. Então, você tem que capturar o dado, você tem que entender o dado, tratar o dado, mas você tem que ter a capacidade de processar localmente para evitar que se produza um produto que não seja não conforme, né, que seja não conforme. Por exemplo, nós temos um caso de um cliente aqui nos Estados Unidos, que ele faz conduítes, sabe, os conduítes para construção civil, que ele consegue prever 5 minutos antes a existência de um problema. Então, por quê? Porque a máquina tem comportamento, você está medindo inúmeros sensores na máquina, no controlador da máquina, no controlador lógico programado, no CLP, ele está medindo tudo isso, ele consegue, 5 minutos antes, saber que vai ocorrer um problema. Então, ele consegue prever, mudar a mistura de plástico, mudar uma temperatura de uma zona de extrusão, ou eventualmente parar a máquina se houver a possibilidade de uma queda, né? Se você tiver um motor aquecendo, por exemplo. Você imagina, 5 minutos parece uma eternidade, mas você tem... imagine se você fosse só coletar o dado, mandar para a nuvem, um algoritmo rodar e voltar, você já produziu errado, sei lá, alguns quilômetros aí de conduítes que teriam que ser derretidos e injetados novamente, estudados novamente, entendeu? Então, essa é uma vantagem da computação de borda. Não só coletar os dados, mas também trabalhar com ele de forma muito rápida. E quando a gente for falar, fazendo um paralelo com o carro autônomo, nós estamos falando do carro autônomo, ele tem, né? Mas ainda que ele vai se comunicar com sistemas de GPS, ainda que ele vai GPS de alta precisão, com precisão de até 5 centímetros, né, para evitar acidentes e tal, muitas decisões têm que ser tomadas ali, pelo controlador do carro autônomo. O carro autônomo, na verdade, vai ser um grande edge device, um edge computer, porque ele vai tomar a maioria das decisões ali, entendeu? Ele vai tomar algumas decisões mais específicas de mudança de rota, em função de informação de satélite, tráfego de outros, peer-to-peer, conversando com outros carros que estiver na região, outros sistemas, mas
ele é um edge device por natureza, né? Porque ele vai ter série de computadores e a maioria das decisões vão ser tomadas localmente. Então, esse é um conceito. E isso está permitindo, veja, essa computação em borda vai mudar, na verdade, a computação em borda agregada à inteligência artificial vai mudar vários modelos de negócio, né? Antes você comprava para a tua casa, para o teu comércio, para a tua indústria, refrigeração, equipamento de refrigeração. Agora você compra toneladas de ar, né? Toneladas de refrigeração. Você compra serviço de ar, né? É uma mudança de negócio. Hélio, fantástico, meu amigo. Você está entrando aí já em alguns exemplos, algumas categorizações, e isso me chama muita atenção. Eu gostaria de explorar um pouco mais esse lado aí, de onde é que a gente pode aplicar, né, a computação de borda. Vamos fazer isso, Hélio. Toma um cafezinho, uma água, um chá gelado aí, né? E vamos fazer o seguinte, vamos para o segundo bloco? Perfeito, vamos sim. Hélio, que bacana, meu amigo, fantástica essa nossa prosa aqui, muito legal mesmo, trazendo um assunto que é difícil de entendimento, mas eu acredito piamente aí com o seu conhecimento, né, e a sua didática, você utilizando exemplos, você está fazendo com que a gente entenda um pouco mais isso, e esse é o grande objetivo, o Hélio. Vamos explorar um pouco um lado, o Hélio, do Edge Computing, e como é que ele é aplicado. Durante essa semana aqui, e parte da semana passada, se falou muito sobre esse navio, né, lá no canal de Suez, já que eu estou metido na área de logística e supply chain também, né, a gente sabe, talvez dê até para fazer alguma correlação simples aí, né, ou seja, existia um satélite, logicamente, que estava, né, de alguma maneira, não necessariamente monitorando, mas alguém estava enxergando como é que estava transitando esse navio, e lá dentro do navio você tem os comandos também, onde as pessoas têm condições, aí seria o edge computing, né? Ali dentro do exatamente. navio. Né? O navio seria, fazendo um paralelo seria como um carro autônomo, mas hoje em dia os navios são altamente sensorizados, altamente sofisticados, então eles tinham informação dos satélites, sem dúvida, estavam sendo monitorados, vídeos mostrando isso, mas eu imagino, né, que a equipe de comando, os comandantes do navio, estavam recebendo informações de todos os sensores de vento, direção, intensidade, o peso, o volume de ar, é uma série enorme e foram submetidos, né, a condições extremas de vento, e o que dificultou a navegabilidade e levou ao acidente. Mas eles estavam, realmente, é um exemplo onde os sensores que tem o navio permitiram ter uma visibilidade do problema. Ainda que nem todo acidente, nem todo acidente consegue ser evitado, mas eu diria que sem esses sensores, sem essa capacidade de processamento de dados, talvez o acidente tivesse sido mais grave do que foi, né? Então, é um caso, a gente viu vendo isso. E hoje você vê vídeos analisando, quer dizer, parece a informação que eu tenho é que a tripulação tomou as medidas corretas porque eles tinham essas informações. No passado, talvez os velejadores, navegadores tivessem menos informação para fazer esse tipo de manobra. Ok. Não, legal. O intuito aqui, na realidade, eu até peço desculpas, o intuito aqui não era explorar esse lado, né? Até porque poucas informações a gente tem, mesmo as informações que a gente recebe aí, não sei se são fictícias, né? Até existem algumas coisas que contrariam algumas ideias, nem são fatos. Mas vamos para o nosso lado aqui das aplicações, né? Falando em coleta de dados, em sensores, aspectos de inteligência artificial, indústria 4.0, você falou de internet das coisas, né? Existe o aspecto da manutenção preditiva, que é um elemento legal. Como é que a gente aplica isso na indústria, Hélio? Excelente pergunta, Paulo. Veja, em manufatura, né, a gente fala muito que aqui nos Estados Unidos existe um termo fire and forget. Você vende o produto para o cliente e esquece. Você não sabe como é que ele vai usar o produto. Você não sabe. Você só conhece ele de volta quando ele reclama que ele liga na assistência técnica ou na garantia. Então, aqui nos Estados Unidos tem esse termo, fire and forget. Você vende o produto e esquece. Só as soluções de IoT, de computação de borda, de inteligência artificial, estão mudando essa dinâmica. No sentido que você
você começa a coletar informações em tempo real, como a cada máquina, como aquele equipamento, como aquele produto está sendo usado. E com essa informação, analisando o perfil de uso, perfil de máquina, informações de máquina e tal, você consegue prever hoje, com bastante segurança, a existência de uma falha futura. Então, você pode vender o teu produto com uma garantia maior, e você pode, talvez, oferecer para o teu cliente e falar assim, olha, eu vou te vender uptime, tempo de máquina, não vou te vender mais a máquina, vou te vender um uptime de quanto eu garanto que a minha máquina vai funcionar 99% do tempo. E aí você vai poder cobrar isso. Isso já existem várias indústrias fazendo isso, vários segmentos fazendo isso, mas é a manutenção preditiva. Imagina que você tem na sua casa a sua cafeteira e chega o fabricante da cafeteira aqui e fala, vim trocar o negócio antes que quebre. Essa é fenomenal, essa é uma mudança. Pô, eu não estou sabendo que está quebrando, mas a cafeteira está avisando todo dia. Claro, cafeteiras mais modernas, tá avisando que ela vai quebrar. Você imagina num processo industrial, uma fábrica, que são máquinas caríssimas, que a máquina vai estar avisando para o fabricante, eu estou trabalhando em condições inadequadas, vai ter um potencial falha, me manda alguém aqui para consertar. Isso na indústria alimentícia é fenomenal. Você evitar que uma geladeira de um supermercado quebre, porque ela avisou que ela vai quebrar, então você faz a substituição, o conserto da geladeira sem que os produtos se percam. Então, manutenção preventiva, preditiva e preventiva é uma dos melhores use cases para a indústria 4.0, para computação de edge e IoT. Então, é fenomenal. Que bacana. É difícil hoje nós desvincularmos, né, a experiência do cliente, o mercado, a entrega de serviços, dessa perspectiva da tecnologia. Você já usou até alguns exemplos aí, né? Ou seja, alguém monitorando a cafeteira do usuário, que nem sabe o que vai acontecer com ela, nem começou a falhar ainda, mas alguém já está dizendo, escuta, eu vou aí na sua casa para poder consertar a sua cafeteira, porque ela vai quebrar daqui a pouco. Ou seja, com essa tecnologia disponível, esse é um exemplo que você trouxe, muito bacana, por sinal, nós estamos mudando, inclusive, a experiência do cliente sem que ele tenha sentido essa experiência ainda, né? Exatamente. Veja, isso está sendo usado, é uma estratégia de fidelização do cliente, né? Não é mais uma vez, não é mais vender, é garantir que o cliente use o produto na sua plenitude e que você preveja o problema. Então, estão mudando os modelos de negócio, a customer experience, a experiência do cliente que você mencionou, está mudando, e é uma maneira que a indústria está buscando de fidelizar o cliente. E hoje, se você olhar a quantidade de produtos em cada categoria que são ofertados, a fidelização é muito mais difícil. Você pegar automóveis, só no Brasil tem 17 marcas diferentes de automóveis sendo fabricados. Então, como é que você fideliza, né, o cliente? Então, em bens de consumo, eletrônicos, praticamente em todas as áreas existe uma quantidade enorme de marcas e de tecnologias. Então, usar essa informação, usar as informações de sensores, de PLCs para melhorar a experiência do cliente, é a garantia de que ele vai fidelizar esse cliente. E é muito bacana isso que você está mencionando, Hélio, até pela perspectiva de custos, de vantagem competitiva, né? Hoje nós olhamos para o mercado, eu tenho assessorado algumas empresas, principalmente empresas no segmento de logística e mesmo outras empresas também, no contexto de como é que a gente poderia utilizar a tecnologia, principalmente a tecnologia digital, para poder fazer essa transformação e trazer alguma vantagem competitiva. Nós sabemos que o mundo no varejo, ele está um pouco mais avançado, principalmente da porta para fora, né? Ou seja, quando você sai do centro de distribuição, quando você monitora o seu cliente, quando você dá visibilidade para ele de que vai ser entregue, ou seja, velocidade, né? A história do same-day delivery, o entregar no mesmo dia, isso cria uma expectativa muito, muito importante. E isso faz com que é um pouco do fenômeno Amazon, né? Que aqui no Brasil também teve, né? Aí é fundamental, mas aqui também teve um impacto e fez com que empresas importantes como Magazine Luiza, Fast Shop, a B2W, empresas que perseguissem, né? E outras, muitas no varejo, que perseguissem também essa diferenciação, né? Vamos chamar assim, para poder se manter competitivas no mercado. E aí tem, então, um pouco de toda essa parte digital, né?
Exatamente. Veja, e você precisa, vamos lá, né? O ser humano tem uma capacidade limitada de processamento de dados, processamento de informações. Então, você, imagina, você está coletando dados, muitos sensores, muita informação, e você tem que ter uma capacidade de análise, aí entra AI, Machine Learning, para poder ajudar a tomar a decisão. E aí você mencionou a Amazon tem um impacto violento no comércio americano há muitos anos. É bom saber que está tendo no Brasil também. Então, muda a perspectiva do atendimento ao cliente. Eu acho que o Brasil vai evoluir muito, né, com a chegada de uma Amazon e uma mudança no atendimento do consumidor. O consumidor vai ser fidelizado pelo pós-venda, não só pelo produto. Então, as informações de sensor, informações advindas de uma análise mais profunda de um algoritmo de inteligência artificial vão me trazer informações sobre o consumidor, sobre esse produto, sobre como ele usa esse produto, de uma maneira que a gente nunca teve no passado. Olha só que bacana. Hélio, tem uma característica, um ponto aqui que eu gostaria de trazer para essa conversa, até porque nós diversificamos aqui um pouquinho o nosso canal. A prosa era muito mais focada em supply chain, manufatura, tal. Hoje nós estamos trazendo alguns elementos distintos, porque é minha crença, né? E das pessoas, eu costumo dizer que mandorinha não faz verão, e das pessoas que apoiam aqui o nosso canal, de que não dá para a gente ser só especialista, né? Precisa ter um conhecimento generalista também. Como é que ficam as pessoas nesse processo todo, Hélio? Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que esse é um desafio global. Eu acho que existe a necessidade de se formar profissionais com essa visão mais ampla. Eu acho que vai existir a necessidade de uma reforma educacional, eu não vou nem só dizer no Brasil, em todos, aqui nos Estados Unidos se fala muito disso, de como preparar a geração para novos estudantes para esse novo mundo. Então, eu acho que formar mão de obra sempre foi um desafio, provavelmente no teu negócio, no nosso, sempre foi um gargalo. Agora, esse gargalo está piorando porque, primeiro, muita gente, a minha geração e a sua está se aposentando. Então, a gente está saindo do mercado. Então, muito conhecimento, muita experiência ficou para trás. Ou está ficando para trás. Então, existe uma geração que tem que ser treinada e as novas gerações elas precisam de uma nova metodologia de ensino. As universidades têm que evoluir, tem que estar mais próxima da indústria, tem que estar mais próximo aquela universidade clássica do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, ela vai continuar existindo, graças a Deus, porque ela criou até uma vacina em tempo recorde, né, com várias vacinas, para a gente ter que agradecer. Então, a pesquisa e desenvolvimento desse tipo, raiz, vai continuar. Porém, a gente precisa, na vida real, de mais agilidade, vai ter que... Eu acredito, eu sou engenheiro mecânico de formação, que as engenharias têm que evoluir para o mundo digital, qualquer uma delas, engenharia civil, mas engenharia civil não precisa. Hoje em dia uma ponte é toda monitorada, você pode sentar no seu escritório e monitorar se a ponte da Marginal de Pinheiros vai cair ou não, que é um absurdo, né? Lembra aquele caso uns 2 anos atrás? Sensores, a gente poderia colocar sensores naquela ponte e monitorar todas as pontes de todos sentado no escritório, mas né, nós estamos um pouco longe disso ainda aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos já está mais avançado. Na Europa tem muitas estruturas críticas monitoradas, mas tem que haver uma mudança educacional importante para formar mão de obra para esse novo mundo. Existe também, porque tem um dilema que eu tenho discutido muito com várias pessoas. Na hora que você fala de inteligência artificial, muita gente fala, não vou deixar o computador tomar a decisão para mim. E aí, só que em vários casos, o computador vai tomar uma decisão melhor do que se fosse você, porque ele tem mais informação e ele processou mais rápido essas informações do que você tem. Então, saindo completamente da engenharia, não sei se você acompanhou um artigo que foi publicado recentemente no New York Times, que o software de inteligência artificial da IBM é melhor do que os advogados de Nova York. Fizeram uma competição entre uma banca de advogados, se não me engano, 24 advogados, e o software de inteligência artificial da IBM. E o software da inteligência artificial da IBM acertou 70% das perguntas que foram colocadas para ele. E os advogados acertaram menos de 40%. Então, quem você vai pagar? O escritório de advocacia ou
Então, veja, fora do nosso contexto aqui, mas nós vamos chegar brevemente em algumas decisões que você vai acreditar no ser humano ou no algoritmo. E essa é uma decisão que muitas empresas vão ter que tomar, principalmente quando tiver um risco vidas, como mais uma vez o carro autônomo é um bom exemplo, né, que ele vai ter que tomar decisões, os computadores vão ter que tomar decisões que não tem ninguém para tomar no lugar dele. Então, você vai ter que, para entrar, botar você e a sua família dentro de um carro autônomo, você tem que acreditar que aquela decisão vai ser correta. Então, mas é uma evolução, mas a gente tem que preparar, a gente tem que preparar os jovens, tem que preparar, eu acho que um dos papéis do teu canal é formar conhecimento, é divulgar conhecimento, formar essa rapaziada, dessas novas gerações, e aí isso vai ter, a universidade vai ter que se adaptar, as indústrias vão ter que estar mais abertas também a trazer esse pessoal para desenvolver, né? Mas vai ter que mudar. A maneira que nós aprendemos não serve mais para o século XXI. Que bacana. Hélio, eu vou dizer para você uma coisinha. A prosa foi muito boa e nós estamos, infelizmente, finalizando aqui, né? E eu gostaria de agradecer do fundo do coração aqui. Você é uma pessoa especial, veio aqui, trouxe sua experiência e está compartilhando o seu conhecimento conosco. Hélio, um abraço para você. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer revê-lo e vamos ver se a gente consegue ajudar o nosso país aí a caminhar mais rápido para o futuro que já chegou. Maravilha. Gratidão enorme ao infinito e além, Hélio. Exatamente. E o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Exatamente. Tchau, Hélio. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tchau, tchau. Um prazer. Tchau, tchau.